Epá, hoje vamos fazer um vídeo sobre limites. Vocês, como estão a ver, estes são os limites que são apresentados no exame, no formulário. Estão a ver? São estes. Isto é só para vos mostrar que vocês têm que saber isto, mas de cabeça. Por exemplo, vocês estão a ver aqui este limite, não é? O limite de L levantado a x menos 1 sobre x quando x tende para 0, que dá 1. Então, se eu tivesse uma coisa assim simples, limite quando x tende para 0 de E levantado a 5x menos 1 sobre x, como é que vocês faziam isto? Acrescentávamos um 5 ao x e atrás. Colocarias aqui um 5, não era? Sim. E colocarias aqui um 5 atrás, não é? Era isto? E então o limite estava feito. E dava 5 vezes 1, que é igual a 5, não é? Estão a fazer entender, então? Mas supõe agora tu que te aparecia este limite. Limite quando x tende para 0 de E levantado a 2x menos E levantado a x sobre x. Como é que fazias isto? Dávamos a mesma base, extraímos os pontos. Não podes fazer isso, Pois não. porque isto aqui é uma subtração. Essas propriedades só são aplicadas à multiplicação. Primeiro ias investigar se isto dava alguma indeterminação. Quanto é que é E levantado a 0? É 1. 1 menos 1 dá 0. Então temos 0 sobre 0, não é? Reparem, eu estou à procura deste limite que aqui está. Estão-me a fazer entender, não estão? Então, se eu estou à procura deste limite que aqui está, reparem que aqui aparece-me 1. Pomos em vida. Então o que eu vou fazer é colocar este E levantado a x em evidência. Eu vou ficar com o limite quando x tende para 0, E levantado a x colocariam ali o E levantado a x em evidência e ficariam com E levantado a 2x sobre E levantado a x. Concordam ou não? E para vocês não tenham medo de falar, a gente não estamos na televisão. Sobre x. E agora vou continuar. Ou tu aqui podes dar a mesma base se utilizas os expoentes. Podes ou não? Pode. Então ficarias com o limite quando x tende para 0 de E levantado a x. Aqui dou a mesma base, subtrai os expoentes, o que me vai dar E levantado a x menos 1 sobre x. Agora só tenho que decompor isto. Isto é o limite, quando x tende para 0, de E levantado a x, vezes E levantado a x menos 1 sobre x. Se não concordarem, digam-me. Estão a concordar até agora ou não? Mas quando x tende para 0, o E levantado a x tende para 1. Mais uma vez, vocês sabem que o E levantado a 0 dá 1, não sabem? E este limite aqui dá-me 1, que é um notável. Então isto dava 1, não é? Então agora vou complicar mais um pouco neste limite. Suponham vocês que eu tinha limite de E levantado a sen de x. Está mal aí. Menos 1 sobre x quando x tende para 0. Eu agora decidi pôr aqui um seno. E então, e agora? Como é que vocês faziam isto? Vocês estão à procura deste limite, não é? Então poderiam fazer assim. Limite quando x tende para 0, é levantado a sen de x, deixa estar que está bem, menos 1. Eu vou alterar isto, vou pôr aqui sen de x
Mas eu não posso alterar, que lá está. Então coloco aqui sendo x sobre x. Concordam comigo ou não? Então eu tenho aqui o limite de um produto. Isto é preciso ter calma. Se tenho o limite de um produto é igual ao produto dos limites, que é o limite, quando x tende para zero, de E levantado a seno de x, menos 1 sobre seno de x, vezes limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x. Tudo bem até aqui. Ora bem, para ser mesmo rigoroso, vou fazer aqui uma mudança de variável. Vou fazer, por exemplo, y igual a seno de x. Ora bem, quando x tende para zero, para quanto é que tende o y? Aqui é igual a seno de zero. Não sabem? Está sim, senhores. A função seno é uma função assim. É uma função assim. Estão a ver, não é? Seno de zero ali é zero. Então, quando x tende para zero, se eu fizer y igual a seno de x, é evidente que o y também tende para zero. Então isto é o mesmo que ter limite quando o y tende para zero, é levantado a y, menos 1, sobre y, vezes limite do seno de x sobre x, quando x tende para zero. Vocês podem ter aqui y e aqui x nos limites, isso não faz mal nenhum, percebem? Não? Então agora vocês vão ao formulário. E este limite que aqui está no formulário. Está ou não? E este outro limite que aqui está, também está no formulário. Está ou não? Então, eu estou a tentar com isto que vocês saibam utilizar o formulário. Mas é bom que saibam estes limites de cabeça. Então este dá 1 vezes 1. O que dá 1. Não é? Já não percebi. O que é que não percebeste? Atrás. Porque é que você acrescentou de seno de x sobre x? Então, eu coloco aqui seno de x, que não estava lá. Então tenho que colocar aqui outra vez. Mas Porque depois corta este com este e fica a expressão inicial. É verdade ou mentira? Eu não posso alterar o que está. Não percebeste ou não? Acrescenta o 5, não acrescenta 1/5. Estás a fazer uma confusão com qualquer coisa, não? Estás a fazer, se calhar, estou-me a tentar meter na tua cabeça, não é assim fácil, mas estás a pensar nisto, não é? Por exemplo, quando x tende para zero, repara, tu alteras isto a pôr aqui um 5. Então, para não alterares, é que tens de pôr este 5 aqui atrás, porque este 5 depois cortaria com este 5. Quando é que eu ponho 1/5? Quando é que tu pões um Por quinto? exemplo, o que é que me Isto aqui leva daria a pôr... 5, não era? Sim, mas o que é que me 5 vezes leva 1 está 5. Diz lá. a pôr, por exemplo, qualquer coisa sobre 1? 1 sobre qualquer coisa. Num limite desses. O que é que te leva a pôr... o que é que me levou? Porque é que eu pus aqui seno, queres tu dizer, não é? Não, às vezes os limites a gente tem que acrescentar as coisas e metemos atrás 1/5, ou 1/3, ou qualquer coisa. E pá, eu agora não estou a ver onde queres chegar, estás a perceber? Pois nem eu, mas isso Pois vai não. aparecer. Tens de ter um bocado de calma, não é? Então vou continuar. Suponham vocês agora que têm limite. Agora vou complicar. De 2 levantado a x menos 1 sobre x. Quando x tende para zero. Então vocês vão ao formulário, não é? E chegam ao formulário e não está lá nenhum destes. Está ou não? Não está, pois não? Porque está aqui é o E. A matemática é uma ciência exata. E aqui agora está 2. Mas se vocês fizerem a tendência, quando x tende para zero, quanto é que é 2 levantado a zero? 1 menos 1. 0. 0 sobre 0. Ouçam, este limite pode-vos sair no exame.
Então como é que vocês fazem para atingir o vosso objetivo? Para atingir o vosso objetivo, fazes uma mudança de variável. 2 levantado a x menos 1 igual a um y. Vamos lá ver, depois tens é que ver a tendência deste y. Ora, quando x tende para 0, para quanto é que tende o 2 levantado a x menos 1? Para 0. Toda a gente concorda, não é? Isto quer dizer que o y tende para 0. Então eu agora aqui vou explicitar o x. Explicitar quer dizer pôr x igual a qualquer coisa. Estão-me a fazer entender, não estão? Então, isto é o mesmo que ter 2 levantado a x igual a y mais 1. Passando à inversa, o x há de ser igual ao logaritmo, não é? Na base 2 de y mais 1. Certo? Tudo bem. Então este limite que aqui está há de ser a mesma coisa que eu ter limite quando o y tende para 0 do logaritmo na base 2 de y mais 1, logaritmo não, y aliás, porque eu fiz 2 levantado a x menos 1 igual a y, não é? Fico aqui com y sobre o logaritmo na base 2 de y mais 1. Estão a fazer entender, não estão? Estão a seguir? E agora vou outra vez ao formulário. Vou ao formulário. O que é que acontece? Aparece-me aqui realmente o limite do logaritmo, tudo bem, mas é do logaritmo neperiano. Estão a ver? E aqui aparece-me o logaritmo na base 2, não é? Mas vocês sabem mudar de base ou não? Isto é o mesmo que ter limite quando o y tende para 0, y. Isto é o mesmo que ter logaritmo neperiano y mais 1 sobre o ln de 2. Vocês sabiam isto ou não? Sabiam isto, não sabiam ou não? Quer dizer, se tiver logaritmo de b na base a e quiser passar isto para uma base c, isto é o logaritmo log de b na base c sobre o log de a na base c. Tudo bem até aqui? Então, isto ainda é a mesma coisa que eu ter. Reparem agora. Este ln que aqui está, acham que está a dividir ou está a multiplicar este ln de 2? Dividir. Não, está a multiplicar porque está y sobre isto. Então, se tu tiveres calmamente 1 sobre 2 sobre 3, este 3 não está a dividir, o 2 é que está. Porque isto é a mesma coisa que teres 1 a dividir por 2 terços. É verdade ou mentira? Isto é a mesma coisa ainda que teres 1 vezes 3 meios, não é? Porque a divisão é inversa da multiplicação. Então isto é a mesma coisa que teres 3 sobre 2, não é? Sim. Então este 3, estás a ver, está a multiplicar. O que está a dividir é o 2, está aqui em baixo. Fiz-me entender ou não? Então este ln de 2 pode passar cá para cima, não é? E vou ficar com o limite, quando o y tende para 0, de y sobre o logaritmo de y mais 1. Para ser mais correto, vou pôr ln de 2, limite não, 1 sobre ln de y mais 1 sobre y. Limite quando o y tende para 0. Estão a perceber este passo que eu estou a fazer ou não? Então, agora este limite já existe no formulário, não já? Já. E então dá 1. Então isto vai dar precisamente ln de 2 vezes 1, o que me dá ln de 2. É para perceberam até aqui. Então agora de seguida vou pôr um limite fácil, está bem?
Vamos supor que eu tenho o limite quando x tende para 1 de x à quarta menos 1 sobre x menos 1. Como é que vocês faziam isto? Na realidade, isto aqui, quando x tende para 1, em cima tenho 0 sobre 0, não é? E agora? Aqui há duas coisas para se entenderem. Uma coisa era eu ter limite quando x tende para mais infinito de x à quarta menos 1 sobre x menos 1. Neste caso aqui era uma interminação de tipo infinito sobre infinito. Estão a fazer entender, não estou? E vocês nesta interminação aqui, que foi aquilo que há bocado tu me focaste, podias aproximar dos x maior expoente, percebes? Mas é quando x está a tender para mais infinito, ok? E ficarias aqui com x à quarta sobre x. Claro que isto vai dar limite de x ao cubo, não é? Quando x tende para mais infinito, que é fácil de entender que isto iria dar mais infinito, não é? Aqui não. Aqui o que vocês têm é uma interminação do tipo 0 sobre 0. Portanto, a técnica, quando vocês têm assim dois polinómios, é fatorizar. Fatorizar. O que é isso de fatorizar? É tentar transformar este x à quarta menos 1 num produto de fatores. Percebem? Vocês sabem uma coisa, quando substituem o x por 1, em x à quarta menos 1, isto vai dar quanto? Isto é igual a 0, não é? Então isso significa que x igual a 1 é uma raiz de x à quarta menos 1. Se isto fosse do segundo grau, vocês podiam aplicar a fórmula resolvente. É verdade ou não? Mas vocês estão com azar, porque isto não é de segundo grau, pois não? Não, é regra de Ruffini. Então, eu vou fazer de duas maneiras. Vou aplicar então a regra de Ruffini. Para recordar, a regra de Ruffini. Como se trata de x à quarta menos 1, só me interessam os coeficientes, que é 1 de x à quarta, 0 de x ao cubo, 0 de x ao quadrado, 0 de x e menos 1, não é? Não me enganei, para não. 4, 3, 2, 1. Acho que está certo. Como a raiz é 1, coloco aqui. A regra do Ruffini é fácil de entender. Este baixo. Aqui dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Somou. 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 Vocês têm a certeza que isto está certo quando o resto aqui é 0. Se for divisível. Estão a fazer entender ou não? Estão a perceber, então? Então isto quer dizer que x à quarta menos 1 é precisamente igual ao polinómio que corresponde a esta raiz. Como aqui está 1, há de ser x menos 1. Cuidado, se tivesse aqui menos 1 era x mais 1. Estão a fazer entender ou não? Explica outra vez a regra que eu não estou a perceber. A regra é fácil. Colocas aqui a raiz. Depois este número cai. Estás a ver aqui a seta? Depois multiplica 1 vezes 1 e vem para aqui. Tá bem. Depois soma. Depois multiplica novamente. Estão a fazer entender? Depois vem para aqui. Depois soma novamente. Depois multiplica novamente. É sempre assim. Então este polinómio que é x à quarta menos 1 há de ser igual a este que aqui está, que corresponde a x menos 1. Era o que eu estava a dizer. Se tivesse aqui menos 1 era x mais 1. Percebem? E este polinómio aqui é um polinómio que baixou um grau. Se este aqui era do quarto grau, este passa a ser do terceiro grau. Há de ser x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x, mais 1. Fiz-me entender, não fiz? Então o limite procurado, o limite quando x tende para 1, que era de x à quarta menos 1, é o mesmo que ter x menos 1, x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1, sobre x menos 1. Como estamos nas proximidades de 1, este pode cancelar.
E este limite vai-me dar 1 ao cubo, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, e dá o número 4. Certo? Eu poderia, na realidade, ter decomposto o x à quarta menos 1 de outra maneira. Vocês reparem que ter x à quarta menos 1 é o mesmo que ter x ao quadrado. Concordam comigo ou não? Menos 1. Este 1 pode ser 1 ao quadrado. Cuidado. Porque eu quando ponho aqui este 1 ao quadrado, é só o 1 que está ao quadrado. Não entendam isto como menos 1 ao quadrado. Percebem? Há uma diferença muito grande entre ter isto e ter isto. Se eu tenho assim, quer dizer que só o 1 é que está ao quadrado. Isto vai-me dar menos 1. Estão-me a fazer entender ou não? Se eu tenho assim, vai-me dar 1. Não me estou a fazer entender. Então aqui, se eu quisesse, podia aplicar um caso notável da multiplicação, que é a quadrado menos b quadrado. Como vocês sabem, é igual a menos b, não é? Que multiplica por a mais b. É ou não é? E então isto ficaria igual a x quadrado menos 1, que multiplica por x quadrado mais 1. Certo? Mas este x quadrado menos 1, eu posso avançar com ele novamente, porque este 1 é a mesma coisa que ter aqui 1 ao quadrado, não é? É verdade ou não é? E então isto ainda ficaria igual a ter para este x menos 1, x mais 1, que multiplicava por x quadrado mais 1. Que se eu fizer aqui estas contas aqui, há de me dar isto que aqui está, estão a ver? Este x ao cubo, mais x quadrado, mais x, mais 1. Isto era um outro processo. Pronto, tudo bem. Então, agora, suponham vocês que eu tenho este limite, quando x tende para 0. Estou a insistir um bocado nos meus limites que são fundamentais. De 2 levantado a x, menos 3 levantado a x sobre x. Epá, tenho-vos a dizer que este aqui já é um bocado complicado. E agora neste aqui, vocês vão ao formulário, epá, népias. Este aqui é um bocado complicado. Mas eu posso fazer uma coisa, vocês há bocadito, isto é tudo, eu estou a fazer um seguimento. Há bocadito, nós tentámos fazer este limite, lembram-se? Tentámos e fizemos. Sim. Então reparem no que eu vou fazer. Este limite, eu poderia se calhar pôr aqui o 3 levantado a x de evidência, mas vou fazer de outra maneira. Isto é a mesma coisa que eu ter limite quando x tende para 0, não é? E vou colocar aqui 2 levantado a x, e vou colocar aqui menos 1, então coloco aqui mais 1, porque eu não quero alterar o que lá está, e coloco novamente o menos 3 levantado a x. Estão a fazer entender, não estou? Não alterei nada, pois não? Está igual ou não? E agora posso aqui utilizar a propriedade associativa, não é? Isto é o mesmo que ter limite quando x tende para 0 de 2 levantado a x, não é? Menos 1 sobre x distributiva, queria eu dizer. Agora estou a utilizar aqui a propriedade distributiva da divisão à esquerda, mais limite quando x tende para 0 de 1 menos 3 levantado a x sobre x. Certo? Estão a seguir ou não? Mas, como eu quero que a exponencial apareça em primeiro lugar, eu posso fazer isto. Isto é o limite quando x tende para 0 de 2 levantado a x menos 1 sobre x. Vou pôr aqui o menos em evidência. Fico com menos limite quando x tende para 0. Reparem, se eu ponho menos em evidência, fico com 3 levantado a x menos 1 sobre x. É verdade ou não é? Agora, vocês que gostam de fórmulas,
porque gostam de fórmulas, acho eu. Eu estive para aqui a fazer estes limites, deixa cá percorrer isto. Deixa cá percorrer. Reparem aqui que este limite aqui, quando x tende para 0, estão a ver aqui? Deu-me precisamente o logaritmo de 2, não é? Sim. E ora, se quisesse, não é bem a coisa, mas eu poderia então dizer que o limite teria era que demonstrar dá levantado a x menos 1 sobre x quando x tende para 0, fazendo aquela mudança de variável, isto estava-me um logaritmo de a. Estão a ver a ideia? Eu estou a tentar aqui uma metodologia. Então aqui este primeiro limite, fácil de ver que me dar-me logaritmo de 2, não era? Porque este aqui já fizemos um bocado atrás. E este aqui dar-me logaritmo de 3, não era? Então isto dar-me logaritmo de 2 terços. Perceberam a ideia disto ou não? Não? Eu não percebi porque que você pôs ali 1 e depois tirou 1. Eu pus e tirei para depois ter este limite aqui e este, percebes? Mas se a gente não se lembrar de fazer isto, Pois, prontos, isso tudo bem. Não te ias lembrar, não é? Não fazia. Então ficava. Exato, não fazias. Não. A questão é essa. Isto tem que ser com repetição, não é? Ora bem, agora perdi o fio à meada. Vamos supor que vocês têm limite quando x tende para 0. Vamos ver se isto corre bem. De e levantado a 1 sobre x menos 1. Assim não pode. Eu já invento, espera aí. Menos 1 sobre x. Isto aqui eu vou fazer o x a tender para mais infinito. Vou fazer assim, limite, vou apagar isto. X a tender para mais infinito. X a tender para mais infinito. De x é levantado a 1 sobre x menos x. Vamos ver este limite? Este limite, penso eu, que vocês nunca vão associar este limite, acho eu, ao limite de é levantado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0. Associavam ou não? Parece que este não tem nada a ver com este, não é? Assim à primeira vista. Achas que tem ou não? Não. Mas vamos fazer com que tenha. Isto é o mesmo que eu ter limite quando x tende para mais infinito. Eu vou colocar o x em evidência, vou ficar com x, é levantado a 1 sobre x menos 1, já está um bocadinho melhor, não? Acho eu. Então não. Isto é a mesma coisa que ter limite, quando x tende para mais infinito, e agora vou fazer este passo. É levantado a 1 sobre x menos 1, este x que aqui está, pode passar para aqui, mas como 1 sobre x. Pode ou não? Pode ou não? É? Mas agora reparem numa coisa. Aqui aparece-me 1 sobre x, não é? Aqui também me aparece 1 sobre x, não é? E no limite que vocês têm notável é limite, quando x tende para 0, de é levantado a x menos 1 sobre x, não é? Quer dizer, o que está aqui, e está aqui, não é? Mas, quando x tende para mais infinito, isto é o mesmo que dizer que 1 sobre x tende para quanto? Sim. Certo. Então, eu agora posso aqui fazer o seguinte, isto é o limite, é o mesmo que ter limite 1 sobre x a tender para 0, de é levantado a 1 sobre x menos 1 sobre 1 sobre x. E agora posso fazer uma mudança de variável, posso fazer 1 sobre x, para dar mais encanto a isto, não é? Igual a um t. Reparem, quando
O 1 sobre x tende para 0, o t também tende, é ou não é? Então aquele limite vai ser o limite de e elevado a t menos 1 sobre t, quando t tende para 0, que obviamente dá 1, é ou não é? Perceberam? Então na continuação vamos fazer aqui esta ficha. Como é que vocês fariam este primeiro limite aqui? Vocês têm que saber atacar o problema. 0 sobre 0. Certo? Estás a pensar bem, anda lá. E depois? É 0 sobre 0. 1 é uma raiz do numerador, não é? Sim, temos de compor. Ias de compor isto talvez pela regra do Ruffini, não era? Sim. Tudo bem. Vamos depois fazer isso. Como é que farias o 2? Raiz sobre 2. Hã? Quando x tende para 0, ficas aqui com uma interminação na mesma, não é? Talvez multiplicando, não? Ambos os termos da fração pelo conjugado. Sim. Este aqui. Neste aqui, vocês vão apanhar uma interminação que é do tipo infinito, não é? Menos infinito, não é? Então aqui, como é que fariam isto? Também multiplicando pelo conjugado, não é? Esta aqui deve dar para aí uma interminação. Estão a fazer entender? Quando x tende para um meio, deve dar 0 sobre 0. Não estou para fazer as contas. Esta aqui é fácil, cara. Era só de compor e pronto, não era? Não era de maior expoente? Não. Seria quando x tendesse para mais infinito, ou coisa assim, ou para menos, não é? Estás a seguir, não é? Estás a seguir ou não? Neste aqui, este aqui se calhar vocês tinham um bocado de dificuldade, não sei, por causa da presença aqui do módulo. Presença do módulo. Talvez. Neste aqui, acho que não tem dificuldade também, porque vocês procuravam talvez aqui o quê? Multiplicar por conjugado. O conjugado é o quê? O conjugado... Eu sei o que é o conjugado, mas naquele caso específico o conjugado é só a raiz x. Ali o conjugado podias entendê-lo como sendo raiz de x mais 1. Estás a ver? Tá. Pensei que fosse a raiz toda. Eu não sei, francamente, se vocês deram já limites de sucessões. Este limite de 1 mais 1 sobre n levantado a n. Isto dá E. Já deram? Já deram, já? Este limite está aqui no formulário. Estão a ver? É logo este primeiro. É logo este primeiro. Então, vou então resolver aqui estes limites para fazer o primeiro. Limite, quando x tende para 1, de x ao cubo menos 1 sobre x. Sobre x menos 1. Isto dá uma interminação de tipo 0 sobre 0. Esta interminação é fácil de levantar, não é? Isto vai mudar porquê? Porque eu aqui aplicaria a regra do Ruffini, não era? Há de mudar limite quando x tende para 1, x menos 1. Acho que aqui me vai dar x quadrado mais x mais 1, mas já vou confirmar sobre x menos 1. Vou confirmar, aplicar aqui a regra do Ruffini. Isto dá-me 1, 0 para o x quadrado, 0 para o x menos 1. E coloco aqui o 1. Este baixa dá 1. Estás a ver? Multiplica, dá 1. Multiplica, dá 1. Dá 1 e dá 0. Realmente este polinómio que aqui está é x ao quadrado, estão a ver? Mais x mais 1. Está ali. Então neste momento eu posso cancelar isto e está 3. Não tem nada de difícil. Acho eu. Vou fazer o segundo. Limite. Quando x
na próxima vou dar continuidade a essas coisas também. Quando x tende para 0, de raiz, como é que era? X mais 1 x mais 1 menos 1 menos 1 sobre x. Sobre x, não é? Sim. Então comanda lá tu, como é que fazias isto? Multiplicava pelo conjugado. Então diz lá qual é o conjugado. Raiz x mais 1 mais 1. Seria raiz de x mais 1 menos 1 e agora vais multiplicar por conjugado, não é? Sim. O que vai dar raiz de x mais 1, não é? Mais 1, certo? Sobre x. Não, tens de também colocar a raiz de x mais 1, estás a ver? Porquê é que eu estou a colocar? Porque não posso alterar a expressão. Percebes? Este no fundo cortaria com aquele e ficava com a expressão inicial. Convinha aqui que vocês soubessem os casos notáveis. Sim, depois anula ali a raiz. Convinha que vocês soubessem que sempre que eu tenho a menos b que multiplica por a mais b, isto é precisamente igual a quadrado menos b quadrado. Sendo assim, isto seria o limite, quando x tende para 0. Ficaria aqui com a raiz de x mais 1 ao quadrado, dá x mais 1, não é? Menos 1 ao quadrado menos 1, sobre x, que multiplica por raiz de x mais 1 mais 1. Reparem que este 1 cancela com este, depois o x corta com este, e eu vou ficar com um limite, não é? Quando x tende para 0, de 1 sobre raiz de x mais 1, não é? Dá 0. Não dá nada a 0. Não sei. Isto dá 1 meio, porque a raiz de 1 é 1, 1 mais 1, isto dá 1 meio. Certo? Quando você tem Diz. um limite com raiz e quer tirar a raiz, quer pôr a raiz para dentro, tem que elevar tudo ao quadrado. Tenho, mas é preciso ter cuidado com essas coisas. Isso é tudo muito lindo quando x tende para mais infinito ou coisas assim. Isso é preciso ter um bocado de calma. Depois a gente, quando chegar, vou introduzir este limite, estão a ver? O limite de n menos 5, n mais 2, isto levantado a n, não é? Só. Sim. A n. Então isto aqui já não é uma função de x, hein? E não aparece aqui nada no limite. Há quem ponha, há quem não ponha. Quando não se põe nada, subentende-se que este n está a tender para mais infinito. Estão a fazer entender? Porque o conjunto n é o conjunto 1, depois salta para o 2, depois salta para o 3, depois salta para o 4. Quer dizer, enquanto se for x, vocês têm uma reta, estão a ver, têm os pontos todos seguidos, não é? E vocês podem caminhar por aqui, que não tem problema nenhum, não caem. Mas se vocês caminharem aqui em N, apanham cá cada trambolhão. É preciso ter cuidado. Isto é uma sucessão. É uma aplicação de N para R. E neste campo, vocês estudam este limite, que é o limite, quando N tende para mais infinito. Eu vou ser um bocado mais geral nisto, de 1 mais A sobre o índice N. Este índice N é, digamos, a sucessão. Isto levantado ao índice N dá E levantado a A. Prontos, vocês devem saber isto que aqui está. Estão a fazer entender, não estão? Reparem, o que eu quero aqui é ter estão a ver aqui a expressão. O que eu quero é ter 1 mais um número a dividir por uma expressão em n. E a expressão em n que aqui aparece tem que ser igual à expressão em n que aqui aparece. Primeiro, como é que eu vou transformar isto em 1 mais qualquer coisa, não é?
Isto é o primeiro problema, acho eu. Normalmente utiliza-se a divisão. Mas isto aqui está tão simples que eu nem vou utilizar a divisão. Vou fazer das duas maneiras. Reparem, eu quando tenho uma divisão, eu tenho aqui um dividendo, não é? A dividir por um divisor, não é? Depois vou apanhar aqui um quociente e um resto, não é? Assim que vocês fazem as divisões. Quer dizer que este dividendo há de ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, não é? É ou não é? Então, isto também quer dizer que o dividendo sobre o divisor, se eu fizer esta divisão, também tenho que dividir isto tudo, senão altero, não é? Então, o dividendo sobre o divisor, e agora aqui aplicando a propriedade distributiva, este sobre este corta dá o Q mais R sobre D, que é o resto a dividir por divisor. Ouçam, isto que aqui está é mesmo importante. Vocês reparem aqui como é que eu vou tratar estas coisas. Eu vou fazer n menos 5 a dividir por n mais 2. Eu tenho que colocar, vocês devem olhar para o número que aqui está. Aqui está um 1 e aqui também está um 1. Primeiro vocês vão se preocupar, eu estou-vos a dizer isto como se vocês não soubessem nada a partir do step 0. Está aqui o sinal mais e está aqui o sinal mais. Mais por mais dá quanto? Então o sinal que aqui vai aparecer é mais. Isso não tenham dúvida. E depois vocês vão fazer esta conta. 1 a dividir por 1, quanto é que dá? Dá 1. Se tivesse aqui um 2, estão a ver? Punham 2 a dividir por 1 e punham aqui 2. Mas não está, então deixa estar o 1. Quanto aos n's, não é preciso colocar porque os n's aqui são do mesmo expoente. Então vocês aqui só vão colocar um 1. Estão a fazer entender? Agora vão fazer a conta. 1 vezes 2 dá quanto? 1 vezes 2? 2. Mas quando salta para aqui é menos 2. Sim. Quando passa para ali é menos 2. Porque o indivíduo, quando faz uma conta 7 a dividir, por exemplo, por 5, como é que fazes a conta? 1 vezes 5 é 5, não é? Para 7, 2 e pões logo aqui. Não é o 2, acho eu. Porque já estás muito batido a fazer contas, porque na realidade o que tu fazes é isto. 1 vezes 5. 5. E pões para aqui o menos 5 sem te aperceberes. E somaste logo e deu-te 2, percebes? É assim que um gajo faz. O que é que não se apercebe? Porque já está tão habituado a fazer, percebes? Então aqui, 1 vezes 2 dá 2. Depois seria para, está aqui menos. 1 vezes n dá n, dá aqui menos n. Isto somou e dá menos 7. Então isto quer dizer, por isto que eu aqui escrevi, não é? Que n menos 5 sobre n mais 2 há de ser igual ao quociente, que é 1. Estão a seguir, que é fácil agora. Mais o resto, que é menos 7, sobre o divisor, que neste caso é n mais 2. Certo? Então o limite que eu quero, há de ser a mesma coisa que ter limite de 1 mais menos 7 levantado a n mais 2, não é? Levantado a n. Não é? Levantado a n. Mas vocês reparem, isto para funcionar bem, o que está aqui devia estar aqui, não era? Sim, temos que acrescentar. Estão a perceber? Então, quer dizer, infelizmente não está. Também não sei se é felizmente, se é infelizmente. Olha, tem um pouco marimbando, mas... E pá. Quanto é que gostavas de ter aqui? Mais 2. Diz quanto é que gostavas de ter? Mais 2. Então põe. Alteraste a expressão ou não? Alterei. Então, faz isto. Alteraste ou não? Não. Mas tu sabes que A levantado a B mais C é igual a quanto? É A levantado a B vezes A levantado a C, não é? Então isto há de ser a mesma coisa que teres limite de 1 mais menos 7 sobre n mais 2 levantado a n mais 2 vezes o limite de 1 mais menos 7 sobre n mais 2 levantado
a menos 2. Concordam comigo ou não? Concordam? Sim. Então, se concordam comigo, quanto é que dá este primeiro limite? Este. Dá é Boa, boa. Dá é... elevado a n mais 2. Oh, Qual é o problema? olha aqui. É levantada a A, É elevado a menos 7. certo? E quanto é que dá o outro limite? Quanto é que dá o outro? Sei. O outro é fácil. Não tem zeros nenhuns aqui em expoente, para não? Não. Quando o n tende para mais infinito, ficas com 1 mais menos 7 a dividir por um número extremamente grande, não é? Sim. O número extremamente 7 a dividir por um número extremamente grande dá quanto? Aproxima-se de quanto? 0. Certo. Então ficas com 1 mais 0, não é? Sim. 1 mais 0 dá 1. Quanto é que é 1 levantado a menos 2? Quanto? Não sei. 1 levantado a menos 2 é 1, porque se tiveres A levantado a menos B, isto é a mesma coisa que teres 1 sobre A levantado a B. Então isto é o mesmo que teres 1 sobre 1 ao quadrado. Agora já te faz sentido, não? 1 ao quadrado dá 1, sobre 1 dá 1. Então este limite aqui deu 1, não alterou nada, não é? Porque deu 1. Este que aqui está. Sim. Então isto é levantado a menos 7. Perceberam? Sim. Por exemplo, neste caso aqui, em que eu tinha n menos 5 a dividir, como é que era? Sobre. Mais 2. Eu, se quisesse evitar a divisão, fazia da seguinte maneira. Punha aqui o n mais 2, que eu nem sequer olho, não estou a olhar para o numerador. Vou já colocar aqui n mais 2, que se lixe, estão a ver? E agora olho. E pá, o n já cá está, não está? Mas tenho aqui um problema. Tenho aqui um 2, não é? Eu queria que depois pôr aqui um número tal que desse quanto? Menos 5, não é? Então coloco menos 7. Que já dá. Este sobre este dá 1 mais menos 7 levantado sobre n mais 2. Fui bem mais rápido assim, não? Por exemplo, estão a fazer entender ou não? Não é difícil, acho eu. Por exemplo, já agora, este limite de 1 mais 2 sobre n mais 3 levantado a n mais 1. Então, bem, lá está tal coisa outra vez. Como é que eu vou fazer este limite? Está quase, não é? Está quase. Digamos que está quase. Epá, só tenho que fazer aqui uma coisa. Somo aqui um 2, não é? Tiro-lhe 2, não é? Então isto é o limite, não é? De 1 mais 2 sobre n mais 3 levantado a n mais 3 vezes o limite, não é? De 1 mais 2 sobre n mais 3 levantado a menos 2, não é? Com este limite que aqui está, a gente já pode bem, porque isto já sabemos que esta porcaria dá 1, que está levantado a menos 2, não tem expoentes, dá aqui 2 sobre infinito, dá 0, 0 mais 1 dá 1, estão a fazer entender. Com este também já podemos bem, porque as coisas já estão como a gente quer. Então isto é ao quadrado, não dá? Sim. Perceberam? Sim. Prontos, se perceberam, tudo bem.